A paz do Senhor Jesus, a você que nos assiste, seja bem-vindo ao programa Viver com Saúde. O programa Viver com Saúde é exibido pela TV Manaim, emissora oficial da Igreja Cristã Maranata. E nós entramos semanalmente nas suas casas, nos seus dispositivos, para trazer informação de saúde, informação relevante, com muita responsabilidade técnica, prevenção de doenças. E uma coisa muito interessante do Viver com Saúde é a interação que nós temos com o público. Para o programa de hoje, nós vamos falar sobre anestesias, o que você precisa saber. Mas por que nós estamos falando sobre um tema tão complexo? Porque houve essa demanda, né? Pediram para que a gente gravasse sobre um programa que fosse bem amplo e geral, para que a gente pudesse mantê-lo no ar e tirar as dúvidas. E se você tiver um momento, uma dúvida sobre anestesia, qual tipo, qual modelo, você vai ter acesso a isso no YouTube. Inclusive, já deixo o convite a você se inscrever no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube e abrir a playlist do Viver com Saúde. E para falar sobre anestesiologia, anestesias, eu trouxe aqui o nosso convidado, Dr. Hudson Leal. Ele que é médico anestesista, possui título de especialista em anestesista, título superior de anestesista, né? Hudson, seja muito bem-vindo ao Viver com Saúde. Obrigado, doutor Hugo. É uma satisfação estar aqui nesse programa muito bem acompanhado, um perfil muito bom das pessoas que acompanham. Olha, e a gente, no briefing aqui, a gente estava falando sobre anestesia, e ele falou sobre a primeira anestesia que tem relato na história, né, Hudson? Exatamente. Então, as pessoas relembram os séculos dos cirurgiões. Nós médicos falamos, primeiro veio a anestesia lá, que você dava conhaque para dormir. Não, muito pelo contrário. A anestesia já foi descrita na Bíblia. Muito bem descrita, bem claro, em Gênesis capítulo 2, versículo 21. Que Deus fez cair sobre Adão um sono profundo e ele adormeceu e cerrou a sua costela, fazendo assim a mulher. Então é bíblico. Então nós anestesistas viemos antes dos cirurgiões. Isso é motivo, tem uma rixazinha aí que os médicos conhecem, né? Mas olha que interessante, Deus fez Adão cair num sono profundo, né? Isso fala muito do que é a anestesia, né? Então, a anestesia é basicamente isso. Quando a gente fala basicamente, né? Parece que eu estou resumindo anos de residência e formação médica em 20, 30 minutos de programa. E, na verdade, não é isso, né? A anestesia envolve toda uma ciência. E tem muita gente, né, Wilson, que fala assim, será que anestesista é médico? E é médico e precisa de 3 anos de formação, né, Wilson? Atualmente são 3 anos de formação. 3 anos de formação para se tornar um médico anestesiologista. Bom, Hudson, vamos começar então? O que é anestesia? Então, a anestesia é um conjunto de técnicas que a gente usa para fazer um procedimento cirúrgico, assim, como bem dito, com a sedação bem feita, o objetivo do paciente não lembrar daquele momento que habitualmente é de estresse, sem dor e que dê tranquilidade ao cirurgião, para que ele tenha uma imobilidade durante a cirurgia, que não se movimente e que volte da mesma maneira que ele começou o procedimento, em segurança. Entendi. É importante a gente destacar que a anestesia começa lá dentro do consultório do anestesista, né, Hudson? E termina só quando o paciente a entrega aos cuidados. Então, assim, é muito mais amplo, né? Exatamente. O Conselho Federal de Medicina criou uma resolução, você colocando a consulta pré-anestésica. Exato. Ou seja, a recomendação de fazer a consulta pré-anestésica. Para quê? Para que no dia não tenha suspensão da cirurgia, o paciente vem todo preparado e às vezes não orienta ela algum detalhe de suspender algum medicamento, de evitar algumas drogas que se usa habitualmente, que interferem na anestesia. Então, assim, é uma maneira de se tornar a anestesia muito mais segura. Atualmente é muito seguro fazer anestesia quando você tem uma consulta pré-anestésica e uma consulta cardiológica antes do procedimento. Maravilha. Nós vamos falar a respeito disso ainda nesse programa, a respeito de risco cirúrgico, né, Hudson?
Hudson, eu queria que você me dissesse aqui a respeito de tipos de anestesia. Toda vez que o paciente vai ser submetido a uma cirurgia e ele escuta do cirurgião a respeito dos tipos de anestesia, ou então que ele vai ser submetido à cirurgia, né? Nós médicos, e eu me incluo nisso, a gente tem a habilidade ruim de falar, de conversar e de explicar para o paciente, às vezes por tempo, e habilidades práticas mesmo, né? Mas eu creio que os novos médicos já estão saindo um pouco mais detalhistas, querendo trazer mais segurança para o paciente, né? Quando eu fiz faculdade, a minha primeira matéria foi habilidade de comunicação, né? Talvez seja por essa matéria que a gente consegue estar aqui apresentando o programa hoje, mas às vezes não existe um aprofundamento para tirar as dúvidas do paciente e é por isso que a gente está aqui, para falar a respeito de tipos de anestesia. Você pode explicar para a gente? Está rodando alguns vídeos aqui atrás, né, a respeito da prática anestésica aqui, né? E aí a gente vai entrando e você vai comentando, falando sobre os tipos de anestesia, tudo, fica à vontade. Então, a anestesia mais básica é uma anestesia local. Local. Local é o próprio cirurgião que faz, às vezes, qualquer profissional médico faz numa urgência, numa emergência. Por exemplo, tirar uma unha. Machucou, tirar uma unha. Você faz uma anestesia local. Às vezes não, por exemplo, aqui, uma anestesia local feita por um profissional de saúde. É um bloqueio dentário, né? Então, anestesia local. O ideal é que essa anestesia local tivesse uma sedação, para o paciente estar muito tranquilo. Mais tranquilo. Esse é um tipo de anestesia. Essa aqui é anestesia regional. Anestesia regional, classicamente, nós temos uma anestesia peridural, uma raquianestesia, nós temos bloqueio de membro superior, nós temos bloqueio específico de membros inferior, bloqueios específicos de face. Então, uma anestesia regional, local, sempre acompanhado de uma sedação, para o paciente não lembrar, porque é desconfortável. Que já é isso aí, né? A sedação leve. É uma sedação, um bloqueio regional. Aqui você tem anestesia que pode ser uma sedação leve. Por exemplo, hoje, atualmente, catarata. Vamos dar um exemplo de catarata. Evoluiu muito. Eu peguei da época a anestesia era reto bulbar, peribulbar. Hoje, com colírio anestésico, você consegue fazer colírio anestésico na conjuntiva e intracameral. Mas isso tem que ser acompanhado de uma sedação, de preferência leve. Então, a sedação, um bloqueio. Então, isso é comum. E nós temos anestesia geral, muito bem detalhada aqui. Anestesia geral, uma intubação, que teoricamente as pessoas colocam como com muita complexidade, mas hoje, para um anestesista bem treinado, seguro, que conhece o seu paciente, é uma anestesia segura, com previsibilidade do que vai acontecer. Hoje a gente tem, por exemplo, o BIS. O BIS é um índice bispectral que você, durante o procedimento, você avalia o eletroencefalograma do paciente. O anestesista, durante o procedimento, ele avalia o eletroencefalograma do paciente. Os convênios não querem pagar, mas é segurança e é economicidade. Porque você evita aquelas histórias do paciente despertar durante a anestesia. Sim. Então, você tem um índice ali de 0 a 100, o ideal é você deixar de 40 a 60, você vai avaliando, você aumenta a dose de anestésico, hoje a anestesia titulada, uma anestesia geral venosa, contínua ou inalatória, e você permite acordar o paciente muito mais rápido e você vai economizar, você não vai ter uma quantidade tão grande de anestésia. Então é questão de economicidade. A gente se preocupou em colocar aqui vídeos, né, que fosse de domínio público e que também nós estamos aqui mostrando aqui um vídeo de uma intubação de uma criança. Logicamente a TV Manaim não iria mostrar uma criança normal sendo entubada. Então isso aqui é um vídeo, né, de uma escola de medicina, né, que está ensinando aqui a técnica, né, usando uma lâmina reta para intubação, né, naturalmente é só uma demonstração, você vê que não tem nenhuma luz ligada ali dentro, né, é só uma demonstração, né, a TV Manaim ele tem esse cuidado de trazer para você, espectador, que isso daqui é uma simulação, então ninguém aqui vai precisar ficar com medo do vídeo, nada disso, né, Hudson? Isso aqui é para passar tranquilidade para você que está nos assistindo. Agora nós vamos
para a próxima pergunta, Hudson, nós vamos falar a respeito de anestesias regionais, uma coisa que muita gente tem dúvida e que é muito comum, principalmente na mulher que é submetida a uma cesariana, né, ou até um parto normal com analgesia, que é a anestesia regional, a raquianestesia, né? Nós estamos aqui com um modelo aqui de faculdade e eu queria que você explicasse um pouquinho a respeito desse tipo de anestesia. Então, você colocou aí cesariana, que é muito comum, é um dos bloqueios regionais mais feitos, ou é anestesia peridural, chamada de epidural, ou a raquianestesia. Então, a diferença entre uma e outra é onde você vai colocar a agulha. As duas são muito usadas, não só para cesárea, cirurgia de infraabdominal, mas às vezes cirurgia plástica ainda usa muito. Mas aí é uma anestesia torácica na parte alta da coluna para fazer redução de mama, cirurgia plástica, correção, alguma cirurgia sobre tórax. Então é muito comum. Então peridural e RAC praticamente a diferença é onde você vai colocar a agulha. Então, por exemplo, uma peridural. Do jeito que está demonstrando aqui, você vai passar a pele, o subcutâneo com agulha, lógico, devidamente, paciente sedado, desde que permita. Numa cesariana, não, porque se você faz uma sedação antes, pode passar para a placenta e pode passar para o bebê. Então, ali é você bem conversando com a paciente, bem tranquilo. Então, você pode fazer uma peridural, que você coloca o anestésico antes da lâmina epidural. Então, você vai pele, subcutâneo, ligamento subespinhoso, interespinhoso, aí vem um ligamento duro, amarelo, a anestesia tem essa segurança que é um pouquinho duro, você passou ali, você está no espaço epidural. Agora, para você ir do espaço epidural para RAC, que é depois, você passa uma lâmina, a dura mater, que ela é junto com a aracnoide, colada ali, de 0,3 a 0,5 milímetros. Então, a pessoa tem que ter domínio da mão, uma sensibilidade muito grande. Porque, às vezes, inadvertidamente, você pode perfurar com agulha de peridural. A dura, você pode ter a cefaleia, que é uma intercorrência, que pode resolver tranquilamente com repouso, hidratação e alguns medicamentos. Então, a diferença é onde você coloca. As duas são muito seguras, muito previsíveis, mas só que você tem que ter uma avaliação pré-operatória do paciente, junto com a avaliação cardiológica. Alguns medicamentos seus são anticoagulantes, às vezes você tem que suspender um período e exudar, para você não ter sangramento. Por isso que eu recomendo a todos. Eu só faço avaliação pré-anestésica se tiver um risco cardiológico, porque vai me dar muita segurança de descobrir patologias que o paciente tem que eu não tenho total domínio, como arritmias, uma doença arterial coronariana, vascular. Então, assim, é importante isso aí. Então, é muito seguro fazer esses procedimentos. Então, essa é a diferença. Você comentou num determinado momento a respeito de a dor de cabeça, né, a cefaleia pós-RAC, né? Hoje, basicamente, você mencionou um termo, é uma intercorrência, né? Ou seja, pode acontecer, qualquer um está sujeito a isso, né? Mas o tratamento é bem simples, né? É repouso, cabeceira sempre retinha, né? Os médicos falam assim, ó, o tratamento é tem a cafeína, certo? Mas você pode beber bastante café aí, porque isso daí vai melhorando. Até porque a cafeína é um potencial analgésico, né? E agora, esses dias uma irmã veio comentar comigo a respeito daquele Bloody Patch, né? Que é um pouquinho de sangue que você usa ali para tampar. E como é que é a acessibilidade hoje desse procedimento aí? Nós estamos fugindo um pouquinho do tema, mas eu sei que você tem esse know-how aí de anos aí para fazer, para falar. Então, vamos lá. Isso é muito importante, Hugo, porque é uma coisa muito recorrente. Habitualmente, hoje, se faz muito mais raquianestesia do que anestesia peridural. Antigamente, a sua peridural era raro fazer a raquianestesia, que é quando você perfura a dura. O cérebro, por exemplo, você tem o líquor que circula do cérebro, circula tudinho, então aquilo ali é um compartimento fechado. Quando você faz uma perfuração da dura com agulha, então depende do calibre da agulha que você vai usar. Quanto mais fina você vai usar,
menor é a chance de ter cefaleia. Porque o que acontece? Aqui fica pingando líquido. Você perfurou. Então fica pingo líquido aqui e você tem um prazo para cicatrizar. Então, assim, 24 horas está cicatrizado. Tem paciente que demora mais. Fica aberto esse líquido, fica pingando, então você tem um descontrole, então você tem uma cefaleia, está o líquido pingando ali. Então, a conduta é você hidratar muito para você induzir a formação desse líquido, repouso assim, não um repouso absoluto, que senão você tem o risco de ter trombose. Então você tem que caminhar, essas coisas todinho. E hidratação e analgésico, entre eles a cafeína. Alguns pacientes, quando você tem um furo bem grande, às vezes 2, 3, 4 tentativas, são vários furos, então vai demorar. Então você faz assim, em última tentativa, você faz o Blood PET, que é um remendo de sangue. O que é isso? Você asepticamente colhe o sangue do paciente, de maneira bem asséptica, você faz um bloqueio peridural e você injeta aquele sangue. Então ele coagula e fecha aquilo. Então é um remendo de sangue e funciona na hora. É um curativo dele mesmo. Dele mesmo. Você usa a célula do próprio paciente de sangue e você tem. Então quando fecha, é na mesma hora. Quando você faz, pode levantar, porque o típico é cefaleia postural. O paciente está deitado, não tem dor. Quando ele senta, ele sente cefaleia. Então, quando você faz, espera os 3 minutinhos, pode levantar, é na hora. Que legal. Bom, e agora nós vamos entrar num tema que é mais comum e que muita gente tem medo, que é a anestesia geral, que é aquele momento que o paciente deitou e agora tudo vai apagar, só vê as luzes do centro cirúrgico, o cirurgião dizendo tchau e agora é com o anestesista. Um vídeo vai estar circulando aqui falando sobre, né, esse momento aqui, ó, esse momento da anestesia. As pessoas ficam assustadas, ó, vem a máscarazinha. Urso, explica para nós esse momento. Então, o ideal, Hugo, e a quem nos assiste, é o paciente nem lembrar desse tempo aqui, ele já ter sido medicado no pré-operatório, ter dado um medicamento que vai dar amnésia. O que é amnésia? A partir daquele momento que eu injeto uma droga específica, um benzodiazepínico, tipo midazolam, o dormonide, o paciente não lembra, então ele tem amnésia, ele não lembra, é o famoso boa noite Cinderela, que você não vai lembrar. Então, naquele momento, ele não vai lembrar disso. Mas, em relação à anestesia geral, para nós, anestesistas, que tem segurança com tudo na mão, condições ideais, o medicamento que está usando, que está de jejum adequado, que não tem uma intubação difícil, que tem uma avaliação que é seguro, você pode ter certeza, o controle é total ali. Hoje nós temos bombas de infusão que você calcula o que você vai usar, você tem o tempo de eliminação da droga, o próprio equipamento fala, ó, em 30 minutos vai eliminar. Eu estou fazendo anestesia junto inalatória, porque essa anestesia geral, ela pode ser anestesia venosa pura. Tem situações de cirurgia, por exemplo, você vai fazer uma neurocirurgia. Você não pode usar relaxante muscular, não pode usar inalatório. Você vai fazer uma anestesia geral endovenosa, só na veia, tirando a dor, consciência. Então, assim, é um tipo de anestesia geral, porque você está sendo monitorado, as ondas eletroencefalo, está sendo monitorado por um neuro, para você saber onde você está tirando o tumor exatamente para não ter uma área lesada. Você tem anestesia geral balanceada, que é o quê? É você usar venosa, mais inalatória, e você pode associar um bloqueio. Por exemplo, você pode fazer uma peridural, o paciente não ter dor no pós-operatório, diminuir a quantidade junto com a anestesia geral. Então, a anestesia balanceada é muito seguro, desde que você tenha antes o conhecimento do paciente. Por exemplo, um paciente de intubação difícil. Você vai lá no pré-operatório, você vai avaliar o paciente de acordo com o índice de Mallampati, que é um índice que a gente vê se a intubação tem previsibilidade de ser difícil. Quando é difícil para um clínico, para um cardiologista, é difícil para o anestesista também. Então, a gente tem equipamentos hoje que nos garante a segurança de intubar o paciente. Então, nós temos um kit de via aérea difícil. Então, normalmente, a gente chama um colega que tem segurança para fazer em 2,
para a gente fazer essa anestesia. Então, é como, assim, anestesia você tem a indução, que é muito importante quando você vai começar a anestesia, o intraoperatório e no pós-operatório. Então, a gente tem que ter a segurança nessas 3 etapas, na indução, durante o procedimento, para a gente manter o paciente com a inconsciência e sem dor e não lembrar, e no pós-operatório, que às vezes, muitas vezes as pessoas delegam, então tem um colega médico para te acompanhar na recuperação da anestesia. Então, assim, só fazendo assim uma comparação, é como você viajar de avião. Quando que acontece acidente? Você pode ser quando você vai decolar, pode acontecer, pode ser durante o voo e pode ser na eternidade. Anestesia é mais ou menos a mesma coisa, você tem que ter cuidado o tempo todo. Então, diferente, ali é uma pessoa tomando conta da vida de 200, um piloto. A gente não, a anestesia você está ali com muita segurança, com um profissional que está cuidando exclusivamente de você. E sempre lembrando, um anestesista para olhar cada um paciente. É proibido você anestesiar 2 pacientes ao mesmo tempo, de uma sala e outra. Isso é condenado e o Conselho Regional de Medicina pune exemplarmente esses colegas. Então, assim, aqui no Espírito Santo, é muito tranquilo, nós temos um anestesista por sala com muita segurança. É interessante a gente lembrar que tá passando uns videozinhos aqui atrás. Nesse momento aqui, né, no momento da anestesia geral, tem aqui os monitores, tem um ventilador aqui, né, ou seja, toda a respiração, a consciência, a dor, tá tudo entregue nas mãos do profissional anestesista, né. Então, veja bem, o ideal aqui, o que nós estamos falando de cenário ideal, né, que é aquele pré-operatório tranquilo, né, não é uma cirurgia de urgência, não é, nós estamos falando de um cenário ideal. O paciente, ele tem indicação de fazer uma cirurgia, ele vai fazer um risco cirúrgico, né, ele vai passar pelo anestesista, ele vai ser levado à cirurgia, e aí ele tem um pré, um intra e um pós-operatório, né. Quando a gente fala de cenário ideal, Hudson, é aquele momento que você tem o avião decolando, o voo e o pós, né, o pouso. Mas a melhor anestesia para mim é aquela que você pergunta para o paciente, ele fala assim: nem lembro". Verdade. Nem isso, quê? Centro cirúrgico? Fui. Se fui é porque deixou a cicatriz. É Isso. porque não se lembra, né. E hoje nós temos recursos, nós temos drogas que fazem esse tipo de amnésia, né. O paciente, ele nem lembra. Eu fui submetido a uma cirurgia e eu não me lembro em que sala eu operei. Eu lembro só do hospital que eu operei, porque eu saí do hospital. "Ah, eu operei nesse hospital aqui", né. Então, assim, foi usado recurso em mim que não me fez lembrar de nada, né. E eu entrei sozinho no centro cirúrgico, ou não, né, talvez minha esposa tenha entrado também, eu não sei. Não Então, lembra? assim, essa é a anestesia que a gente fala que é anestesia boa, né, que a gente não lembra de nada, não tem tá tudo entregue ali nas mãos do anestesista e ele entrega e devolve o paciente para a família, né, fala assim: "Ó, fiz minha parte", e ó, não lembrou de nada, isso que é bom, não gera trauma também, né, Hudson? É verdade, esse é o ideal. Então, quem te anestesiou, quero dar os parabéns para o anestesista, que ele nem lembra. Talvez ele te dê um pré-anestésico quando você chegou no hospital, ou às vezes na consulta pré-anestésica já te receitou um medicamento, ó, toma antes de sair de casa. Você não vai lembrar, lógico, você sempre acompanhado para anestesista, tem que estar acompanhado. Claro. Agora, só acrescentar aqui, Hugo, eu sei que a gente está com um problema de tempo, anestesia de urgência, aí foge tudo, mas o anestesista tem que ter segurança. Vou te dar exemplo, paciente baleado, não tem jeito, você tem que operar, é uma emergência. Exato. É uma emergência. Vai lá que é baleado aqui na região femoral. Aí você vai lá, o paciente está tomando anticoagulante, você não pode fazer um bloqueio que é uma anestesia segura, você tem que passar para anestesia geral, certo? Aí essa anestesia geral, o paciente está de estômago cheio, que é um risco também, mas o anestesista que trabalha em emergência, ele tem que estar muito mais bem preparado. Então, às vezes, não dá para você fazer da mesma maneira do paciente não lembrar, porque aí você tem que ter o quê? Segurança do procedimento. Às vezes, eu posso pegar, num caso desse, imagina, chegar lá um paciente com intubação
extremamente difícil uma Lampate 4. Às vezes eu vou ter que fazer uma anestesia acordada, mas tudo sem dor. Você faz uma anestesia local na boca, faz uma anestesia praticamente acordada, mas sem dor. É possível também. O paciente estômago cheio, intubação difícil e numa emergência cirúrgica. Então é diferente, mas isso aí é exceção, né? Exatamente. A gente não está falando do cenário ideal. Mas agora, quando eu falo de cenário ideal, eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, tá? Que é a respeito do risco cirúrgico, do pré-operatório, né? Fala um pouquinho a respeito dessas duas consultas aí, o risco cirúrgico anestésico e seja o risco cirúrgico cardiológico. Hugo, quando algumas pessoas, é uma recomendação do Conselho Federal de Medicina e da Sociedade Brasileira de Anestesia de fazer consulta pré-anestésica. A consulta é diferente da avaliação pré-operatória. A avaliação pré-operatória, o paciente chegou na emergência, vai fazer uma avaliação, você vai colher uma história. Mas com a consulta pré-anestésica, eu só faço consulta pré-anestésica se tiver avaliação cardiológica. Aí algumas pessoas viram e falam assim, mas é desnecessário, o anestesista sabe avaliar, entre aspas. Eu não sou especialista em cardiologia, porque ali você pode, como eu disse anteriormente, identificar uma hipertensão que não está sendo bem acompanhada, uma arritmia, uma doença arterial crônica, medicamentos que o paciente está tomando que você precisa suspender para uma cirurgia, alguns anticoagulantes, alguns antidiabético oral que você tem que suspender. Então, assim, o cardiologista tem esse conhecimento. Então, assim, é uma recomendação. O convênio não gosta muito não, você sabia disso? Porque gera um custo para o convênio. Tem alguns convênios que tem aqueles verticalizados que chega com o paciente, a gente explica para a família, ó, o ideal é ter uma consulta cardíaca. Eu vou fazer uma avaliação, a minha avaliação é diferente. E às vezes a gente identifica realmente uma arritmia e a gente manda para o cardiologista. Não é o comum. Mas isso, assim, se torna muito mais seguro. Então, o que eu tenho que falar? Anestesia hoje é muito seguro desde que você faça o que tem que ser feito. Eu sugiro que todos os pacientes façam uma avaliação cardiológica. Aqui atrás está passando ao fundo, nós estamos aqui vendo aqui no profissional, naturalmente ele já passou por uma consulta e foi solicitado aqui ó, um ecocardiograma, estamos vendo aí imagens aqui do coração batendo, né? Essa aqui no momento da consulta, a consulta cardiológica pré-operatória, né? A gente começa desde uma boa entrevista, certo? Revisando todo o histórico de doenças, de uso de medicamentos, alergias, né? Até um bom exame físico, um eletrocardiograma, né? A depender do caso, existem cirurgias que nem precisam de eletrocardiograma, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. De praxe a gente sempre faz, né? E aí, quando a gente identifica, a gente pode usar a mão de outras coisas. Por exemplo, nós estamos aqui fazendo um teste ergométrico, que a gente está fazendo uma avaliação de doença arterial coronariana, né? Para ver o status do paciente pré-operatório. Aqui, um ecocardiograma, vendo estruturalmente aqui o coração, a dinâmica, como ele contrai, como ele relaxa. Para quê? Para entregar para o anestesista mais segurança no momento da anestesia. Não é isso, Hudson? Exatamente. Quem vai identificar que vai precisar de um eletrocardiograma, de um eco, ou qualquer outros exames, às vezes até um cateterismo, você vai identificar. Quem vai identificar é vocês, não somos nós anestesistas. Por isso que é muito importante para a gente ter a segurança durante o ato operatório, principalmente quando é cirurgia de grande porte. Exato. E para isso, nós queremos agradecer você que ficou até aqui. Queria agradecer ao senhor Dr. Hudson pelo tempo que o senhor teve aqui para nos prestigiar e trazer esse conhecimento vasto de anos. São quantos anos de anestesia? De anestesia desde 90, né? Tem mais de 20 anos. Aí, tem muito tempo. Vamos pular essa etapa aí. Mas queria deixar aí um agradecimento em nome da TV Manaim, da Igreja Cristã Maranata. Nós gostamos muito e certamente esse programa vai beneficiar a muitos que nos assistem, tirando suas dúvidas. E quando ficar disponível no YouTube, esse programa vai ficar eternamente ali no nosso canal
quem tiver pode acessar, vai tirar suas dúvidas e certamente vai ficar mais esclarecido antes de entrar em qualquer cirurgia. Doutor Hudson, eu vou deixar a câmera aberta para o senhor falar a respeito da anestesia, da segurança e se despedir também. Então, esse foi um momento que eu falei assim, um público de paciente, público leigo. Não é para um público de profissionais anestesiologistas de saúde, que seria uma coisa muito mais acadêmica. Então, assim, as pessoas têm que entender, atualmente você fazer uma anestesia é muito seguro, desde que tenha as condições ideais, o local tem que ser um local seguro, onde tenha condições de trabalho. O cirurgião, assim, também, que ele aceita alguma opinião do anestesista, olha só, eu acho muito importante suspender esse medicamento que o cardiologista recomendou, que às vezes a gente conversa por telefone, eu falo, suspendeu, não, pode suspender, e usa o outro, pode suspender, depois vai voltar, então a gente orienta. Então a anestesia hoje é segura, desde que você tenha um profissional anestesista que te acompanhe com segurança, no pré, no intra e no pós-operatório. Então a gente vai devolver ao paciente aquela segurança, porque a gente trabalha no limiar ali de você botar um paciente para dormir e acordar com segurança. E hoje as drogas que a gente tem é muito segura, metabolizada rápido, que a anestesia geral você fazendo de manhã, no final da tarde já está liberado, dependendo do posto de cirurgia. Então, assim, hoje nós temos um ganho muito grande com drogas novas e equipamentos novos. Que bom. Você que nos acompanhou até aqui, seja sempre muito bem-vindo ao Viver com Saúde. Nós vamos ficar por aqui por conta do tempo. Nós resumimos aqui talvez 3 anos de uma especialidade médica, né? 10 anos aí de conhecimento e muitos anos de experiência em 30 minutos de programa. Então, nós temos uma limitação por conta do tempo. Mas você que ficou conosco, acompanhe sempre o Viver com Saúde. Temos certeza que o Viver com Saúde é um programa que vai entregar saúde para dentro da sua casa e, mais do que isso, informação técnica de qualidade com responsabilidade. Esse é o nosso grande objetivo. Nos despedimos de você e se você ficou com alguma dúvida, pode escrever nos comentários, manda o vídeo para quem você acha que precisa assistir o vídeo, para quem vai ser submetido a alguma cirurgia. E sempre vamos viver com saúde, porque cuidar da saúde é um ato de sabedoria. A todos, a paz do Senhor Jesus.